Você já conheceu alguém que parecia ter sido desenhado especificamente para preencher cada buraco da sua vida? Que ouvia exatamente o que você precisava ouvir, que ria das suas piadas do jeito certo, que parecia entender você antes mesmo de você terminar a frase. Pare por um segundo antes de responder. Porque a pergunta que realmente importa não é se ela era perfeita. É: perfeita para quem? Existe uma armadilha silenciosa que captura homens inteligentes, bem-sucedidos e emocionalmente maduros com uma frequência assustadora. Não é uma armadilha de pessoas ingênuas. É uma armadilha de pessoas que têm fome. E quanto mais faminto um homem está por conexão, mais perfeita uma mulher vai parecer, não porque ela seja excepcional, mas porque a fome distorce a visão. Há um filósofo do século XIX que entendeu esse mecanismo com uma frieza que ainda hoje incomoda quem o lê de verdade. Arthur Schopenhauer não escreveu sobre amor como os poetas escreviam. Ele escreveu sobre amor como quem dissecava um organismo. E o que ele encontrou debaixo da pele do romance não foi destino, nem alma gêmea, nem aquela centelha mágica que os filmes vendem. Foi instinto. Foi vontade. Foi a natureza usando dois corpos para um propósito que nenhum dos dois escolheu conscientemente. Este vídeo não é sobre desconfiar de toda mulher que você conhece. Não é sobre construir uma muralha em volta do seu coração. É sobre entender por que a sensação de perfeição demais é, na visão de Schopenhauer, quase sempre um sinal de alerta disfarçado de sorte. E depois que você entender o mecanismo por trás disso, você nunca mais vai confundir intensidade com verdade. A perfeição não existe na pessoa. Ela existe na lacuna. Schopenhauer acreditava que aquilo que os homens chamam de a mulher perfeita raramente tem relação com quem ela realmente é. Tem relação com o que falta no homem que a está observando. Ele argumentava que a atração intensa não nasce do encontro entre duas pessoas completas, nasce do encaixe entre uma carência e uma promessa de alívio. Pense bem. Quando alguém parece perfeita demais rápido demais, o que está acontecendo, na maioria das vezes, não é que o universo conspirou para te dar exatamente o que você precisava. É que você chegou com uma lacuna tão bem definida que qualquer pessoa disposta a preenchê-la, mesmo que de forma temporária ou superficial, vai parecer milagrosa. Isso não é romance. Isso é geometria emocional. Um buraco encontrou uma peça que parecia caber. E o cérebro, sempre ansioso por resolver tensão, interpretou esse encaixe como destino. Schopenhauer chamava a força por trás disso de vontade, um impulso cego, anterior à razão, que usa a ilusão do amor romântico como disfarce para os seus próprios fins. Você não está escolhendo livremente quando se apaixona de forma repentina e avassaladora. Você está sendo conduzido. E a sensação de que isso nunca aconteceu comigo antes não é prova de que essa pessoa é especial. É prova de que a sua carência específica nunca tinha sido tão precisamente atingida antes. Porque a mulher perfeita não precisa mentir para enganar você. Aqui está a parte que a maioria das pessoas erra completamente quando fala sobre esse tema. Elas assumem que se uma mulher parece perfeita demais, ela deve estar fingindo de propósito, manipulando cada gesto, calculando cada palavra. Schopenhauer não pensava assim, e essa diferença muda tudo. Ele entendia que a sedução mais eficaz não é a sedução consciente. É a sedução instintiva. Uma mulher pode estar sendo genuinamente ela mesma, e ainda assim, a versão dela que aparece nos primeiros meses de qualquer conexão é uma versão editada pela própria natureza humana. Todo ser humano, homem ou mulher, mostra primeiro a sua melhor performance. Não por malícia, mas porque é assim que qualquer organismo se apresenta quando está competindo por algo que importa.
A questão nunca foi ela estar mentindo. A questão é quanto dessa perfeição é sustentável fora do contexto de início. Porque o início de qualquer conexão acontece sob condições artificiais. Pouco atrito, alta novidade, decisões de baixo risco, ausência de rotina compartilhada. É fácil parecer perfeita quando ainda não existe nada real para testar essa perfeição. Schopenhauer argumentava que a verdadeira natureza de uma pessoa só se revela sob pressão, sob repetição, sob o peso do cotidiano. E é exatamente aí que a maioria dos homens, encantados pela fase de ouro, se recusa a olhar com atenção, porque olhar com atenção significaria admitir que aquilo que pareceu mágico era, em parte, circunstancial. O perigo não é ela. O perigo é a sua pressa em parar de pensar. Schopenhauer tinha uma visão particularmente desconfortável sobre o que ele chamava de vontade de viver, a força cega que empurra os seres humanos para a reprodução, para a conexão, para a continuidade, independentemente de essa conexão ser boa para o indivíduo ou não. Ele acreditava que essa força usa o prazer e a euforia como isca, exatamente como a natureza faz com qualquer outro instinto. Isso significa que a euforia que você sente quando alguém parece perfeita demais não é um selo de qualidade. É um mecanismo. É a mesma sensação que existiria mesmo que essa pessoa não fosse, de fato, compatível com a vida que você está tentando construir. A vontade não se importa com a sua felicidade de longo prazo. Ela se importa apenas com a continuidade. E aqui está o ponto que poucos homens conseguem digerir. Quanto mais rápido e mais intenso for o sentimento de ela é a única, maior é o risco de que você esteja reagindo ao mecanismo, e não à pessoa real. Schopenhauer não estava dizendo para você nunca confiar em nada que sinta bem. Ele estava dizendo para você desconfiar especificamente da velocidade. A vontade trabalha rápido porque a razão trabalha devagar, e ela precisa te capturar antes que a razão tenha tempo de fazer perguntas incômodas. O homem que para, observa, e permite que o tempo revele a pessoa real, antes de entregar a sua identidade de bandeja, não está sendo frio. Está sendo o único dos dois que ainda está pensando. A diferença entre admiração e dependência que ninguém te ensinou. Schopenhauer fazia uma distinção que praticamente desapareceu da forma como falamos sobre relacionamentos hoje. Para ele, existe uma diferença abismal entre admirar alguém e precisar dessa pessoa para se sentir completo. A primeira é saudável. A segunda é, segundo ele, uma forma de escravidão disfarçada de devoção. Quando uma mulher parece perfeita demais, o que normalmente está sendo confundido com admiração genuína é, na maioria das vezes, alívio. Alívio de não estar mais sozinho com os próprios pensamentos. Alívio de finalmente ter alguém que preencha o silêncio. Alívio de sentir, ainda que momentaneamente, que a vida tem um sentido externo e tangível. Esse alívio é tão potente que o cérebro o registra como amor. Mas Schopenhauer alertava que confundir alívio com amor é uma das formas mais comuns pelas quais homens entregam o controle da própria vida para uma pessoa que, na realidade, nunca pediu, e talvez nem quisesse, esse peso todo. A mulher que parece perfeita demais raramente está pedindo para ser idolatrada daquele jeito. Na maioria das vezes, é o próprio homem que, faminto por significado, projeta nela uma função que nenhum ser humano deveria ser obrigado a cumprir, a de ser a única fonte de paz numa vida que, antes dela, parecia vazia. O que fazer quando a perfeição parece real? Schopenhauer não escreveu para destruir a esperança de conexão. Ele escreveu para que ela fosse construída sobre uma base mais honesta. E a honestidade, nesse caso, começa com uma pergunta simples que poucos homens se permitem fazer no auge da euforia: eu estaria igualmente atraído por essa pessoa se eu já estivesse completo antes de conhecê-la?
Se a resposta for não, se a atração só existe porque havia um vazio específico esperando para ser preenchido, então o que está sendo sentido não é, ainda, amor. É necessidade vestida de destino. E necessidade, segundo Schopenhauer, nunca enxerga claramente, porque está ocupada demais sobrevivendo para conseguir avaliar. Isso não significa recusar a conexão. Significa dar a ela o tempo que toda coisa real exige para se revelar. Significa observar como essa pessoa se comporta quando o cenário não é mais favorável, quando o cansaço aparece, quando o desacordo surge, quando a vida real, com toda a sua textura áspera, finalmente entra em cena. A mulher que continua parecendo extraordinária depois de meses de rotina compartilhada não precisou da pressa para provar nada. Ela simplesmente é quem parecia ser desde o início, e isso, segundo Schopenhauer, é raro o suficiente para ser chamado de exceção, não de regra. O homem que aprende a separar a euforia do início da substância que vem depois não está se tornando incapaz de amar. Está se tornando o único tipo de homem capaz de amar sem se perder no processo. E essa diferença, sutil para quem olha de fora, mas absolutamente radical para quem vive por dentro, é o que separa quem é arrastado pela vontade cega de Schopenhauer de quem finalmente aprendeu a olhar para ela de frente e escolher por si mesmo. Se você chegou até aqui, comente, via lacuna. Eu quero saber se isso fez sentido para você. Se você curtiu, deixe o like. Se conhece algum homem que precisa ouvir isso antes de entregar tudo de novo, manda esse vídeo para ele. E se você ainda não é inscrito neste canal, essa é a hora. Toda semana a gente mergulha em filosofia, psicologia e nas verdades desconfortáveis que ninguém mais tem coragem de te contar.